Olá! No vídeo de hoje vamos trabalhar com o nosso primeiro programa em VHDL. Então é um momento bastante importante do curso, apesar de ser um exemplo bastante simples, mas é um momento que a gente começa a entender essa nova linguagem de programação e vai requisitar de vocês o conhecimento também de quartos, né, que vocês já podem ter nesse momento, espero que já tenha instalado. Nós vamos trabalhar com a versão 18.1, né, a versão Lite, que é gratuita. Então é importante que vocês, nesse momento, que a gente possa verificar o acompanhamento da turma e se vocês conseguem realmente entregar essa atividade, né, aí com esse exemplo 1 de maneira bem adequada, tá certo? Ok, o que nós vamos trabalhar aqui com essa entidade, né, com esse exemplo 1 aqui básico, tá? Então nós vamos trabalhar com, né, uma estrutura bem simples, que divide isso em 4 partes. Na primeira parte aqui, nós vamos sempre fazer um pequeno comentário, né, então, do que se propõe o programa, qual é o objetivo, nome, data, enfim, elementos bem básicos que vocês podem trabalhar aí com a parte do seu programa de vocês, que eu vou também esperar no momento que vocês fizerem o upload dos códigos de vocês, tá? Lembrando, comentário começa com 2 tracinhos e aí depois vocês podem escrever quaisquer coisas que estejam aqui na parte da frente, tá? Na parte da biblioteca, essa biblioteca aqui é a básica. Então nós temos aqui a Library I3E, que é a biblioteca mais elementar que nós temos, e dentro da parte de I3E nós vamos utilizar a parte básica, que é a parte padrão lógica da norma 1164. Então, essa estrutura aqui, basicamente, vocês copiam em praticamente todos os códigos, tá? Então, é como se a gente estivesse chamando a biblioteca padrão da linguagem VHDL. O que nós vamos chamar aqui agora? Nós vamos definir, então, a entidade, que eu chamei aqui uma porta END, de 2 entradas para 1, pode dar o nome que vocês quiserem, começando com elementos aqui de letras e números. O nome aqui está sugestivo para exatamente mostrar o que nós vamos esperar do seu programa. Então aqui tem entidade, o nome is, que significa o quê? É. Então a gente vai trabalhar com port, depois de port eu abro um parêntese, fecho com parêntese um ponto e vírgula, e aqui dentro defino então o que vai ser a minha entrada, tá? O que vai ser as minhas entradas e saídas. O que significa aqui? Eu tenho uma entrada A, uma entrada B e uma saída Alt aqui, tá certo? Tomar cuidado, viu, pessoal? Não sei se o slide de vocês está olhando. Aqui, talvez pelo corretor, saiu com um acento aqui. Não coloque acento, tá? Trabalha somente com a parte ASCII. Então, nesse ponto aqui, ó, cuidado para não colocar acento. Se de repente a visualização de vocês der aqui, mas aqui não tem acento, tá bem? Então, ó, o que significa definir essa entrada aqui? Significa que nós estamos ainda fazendo o quê? Ó, eu tenho uma entrada A, eu tenho uma entrada B. Então, essa aqui é minha entrada A e essa aqui é minha entrada B. Eu tenho alguma coisa que eu ainda não sei o que vai ser, mas eu já estou definindo aqui uma saída, né, aqui, que é a minha, então, Então, a minha saída aqui. Essa relação aqui, AB e saída, ela nos dá, então, o que? A definição da entidade, tá certo? Depois, na arquitetura, o que vai vir aqui dentro do meu sistema, do meu circuito? O que está aqui dentro dessa caixinha, ele é exatamente o que vai ser definido aqui pela minha arquitetura, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente para na definição da entidade da arquitetura, nós temos já a premissa fundamental da linguagem VHDL. Primeira coisa é o que eu conecto, o que é a minha entrada no meu sistema, e depois o que é a minha saída. Tá? E depois a arquitetura é o que eu vou relacionar entre entrada e saída. O que vai ter naquele meio de campo para relacionar essas coisas. Observe que isso dá uma dimensão muito diferente do que a gente tem em termos de linguagem normal. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho essa relação aqui,
eu estou definindo o quê? Uma coisa que pode acontecer de maneira paralela. Então eu posso trabalhar com a minha entrada A, a minha entrada B, depois ter um resultado disso paralelamente. Então é como se nós estivéssemos ligando um circuito físico, né, que vai ser o resultado da minha linguagem HDL, tá certo? Então depois que eu trabalhei então comentários, então vamos recapitular aqui os nossos níveis aqui. A parte aqui de comentários, que é o nosso primeiro elemento, depois parte de biblioteca, a definição da minha entidade e a definição aqui da minha arquitetura. A arquitetura chamei aqui de RTL, de quem? Da minha porta. Observe, olha, o mesmo nome aqui, e eu sugiro que esse seja também o mesmo nome do arquivo extensão .vhd, tá? Que vocês vão salvar, que é o tipo padrão disso. Então que vocês coloquem o mesmo nome, pode colocar porta and2, né, to one, que é o nome disso. Começo a minha arquitetura e o que ela faz? Ela simplesmente, a saída, recebe, então esse sinalzinho de menor igual, ele indica recebe o A e o B. O que ele está fazendo isso, gente? Simplesmente esse quadradinho aqui, ó, é uma porta AND, tá? Então todo esse programa aqui, ele faz simplesmente aqui a minha, né, saída AB aqui desse meu trabalho. Então, lógico, esse aqui é um exemplo ainda muito simples, mas ele trabalha exatamente com os aspectos fundamentais do nosso projeto, tá bem? Então, em outros momentos aqui do curso, nós trabalhamos com o esquemático, que foi na parte do meio somador. Agora nós vamos trabalhar como gerar um código que possa ser implementável na placa DE10 Lite, que é a de referência do nosso circuito, a partir desse código VHD, tá? Então, como que a gente vai fazer esse trabalho? O exemplo 1, seguindo aqui o exemplo, usando quartos, nós vamos começar com um novo projeto. Eu sugiro que vocês possam ir dando pausa aí no vídeo e fazendo essas etapas que eu vou aqui exatamente explicando. Então, começo um novo projeto, depois ele numa pasta que eu quiser, numa pasta que vocês definirem. Se eu já defini o meu nome, né, do meu arquivo, eu já digitei aquilo, então eu tenho condições de trabalhar com o nome do arquivo que já foi dado para esse trabalho. Então aqui de maneira, né, dando um zoom para ficar mais fácil, qual o nome do projeto e qual o nome do arquivo, né, principal que vai estar feito aí a parte de compilação, tá? Então, como eu já defini onde que está o meu trabalho, ou isso, eu vou lá buscar esse arquivo que já está na extensão VHD e vou adicionar então ao meu projeto. Adicionando esse meu projeto, seleciono aqui, né, o DE10 Lite, utilizando aquela codificação que a gente viu na introdução ao DE10 Lite. Essa é uma parte que a gente chama de EDA Tool Settings, que nós pulamos, a gente define como padrão. Ela trabalha na questão principalmente, né, de otimização do meu circuito, então a gente, né, não avança nisso num curso introdutório aqui, tá? E depois dá esse sumário, o que vai estar trabalhando, com quais os elementos que eu vou trabalhar nesse aspecto. Depois, para confirmar que a gente tem, eu vou aqui na parte de navegação, que normalmente fica aqui no canto, né, superior esquerdo, seleciono a parte de arquivos, dou o botão de atalho. Ao dar um botão de atalho em cima desse arquivo, defino ele como, né, top level da minha entidade. O que significa isso? A minha compilação vai chamar esse arquivo primeiro. Isso aqui é importante por quê? Porque depois nós vamos aprender que eu posso ter mais de um arquivo no meu projeto, tá? Então, eu preciso indicar para o Quartz qual é o arquivo que eu começo a minha compilação. Depois que eu tenho aqui a minha parte de iniciar, né, eu vou iniciar minha compilação com Ctrl L. Se eu faço aqui, ao invés de Ctrl L, o Ctrl K, eu faço uma compilação mais simples, que em geral gasta gasta menos tempo também, tá? Depois que eu faço essa minha compilação, eu venho aqui em Tools, Netlist Views, a visão RTL do meu
circuito. E por fim, então, tenho aqui o resultado final do meu exemplo, que é simplesmente as entradas A e B, tendo a minha saída, e a minha arquitetura que relaciona as minhas entradas e minha saída, simplesmente uma porta AND aqui, tá? Então, esse daqui é um exemplo bastante simples, mas é o primeiro, e é importante que a gente realize e verifique como está, né, como tá o aprendizado até esse momento. Então, apesar dessa prática ser bastante simples, eu acho que é o primeiro momento que vocês podem se dedicar, né, a um código de VHDL propriamente dito, a compilação do Quartus. Então é muito importante que vocês façam isso e verifiquem se há dúvidas. No encontro síncrono correspondente a esta unidade, ficarei à disposição para tirar dúvidas de vocês e dialogar, né, em grupo para verificar como está sendo o aprendizado. Tá bem? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.